Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server em 2008. E nesse módulo 8, na primeira aula, vamos falar um pouco sobre os pré-requisitos para fazer a instalação do Active Directory em um servidor no qual está instalado o Windows Server em 2008. Então essa aula vai ser sobre a preparação para a instalação do AD, no qual essa instalação será feita na aula que segue essa, nossa segunda aula do módulo 8. Então essa aula vai ser dividida da seguinte maneira. Nesta aula aprenderemos a preparação e considerações para instalar o AD no Windows Server em 2008, em que essa preparação e considerações nós veremos as questões das configurações mínimas e recomendadas para que podemos instalar o Active Directory em um servidor no qual tem o Windows Server em 2008 instalado, e nessas configurações recomendadas e mínimas vamos ver as questões de memória RAM, processador, espaço em disco, ou seja, quais são as configurações mínimas de cada um desses tópicos aqui, e também vamos aprender como fazer a questão do armazenamento do banco do AD, ou seja, onde guardar esse banco, no qual ficará referente à questão dos armazenamento ali dos nossos usuários, grupos, computadores do Active Directory, e também vamos debater sobre práticas de como fazer a instalação do AD, se é melhor usar um IP fixo ou deixar esse servidor no DHCP, obtendo ali um IP automático para ele. Também veremos a questão de recomendações para instalação, utilizando esses tópicos, e depois veremos um pouco sobre a questão de FQDN, que significa o nome totalmente qualificado. O que é isso? No qual aparece quando uma máquina está em uma rede baseada em domínio. E por fim, aprenderemos um pouco sobre um breve resumo ali de servidores DNS e hierarquia de nomes no Windows Server em 2008. Então essa aula ela vai ser uma preparação para a aula seguinte, no qual nós iremos instalar o Active Directory, e que nessa aula nós iremos debater as configurações mínimas e recomendadas para que um servidor ele possa receber a função de Active Directory, ou seja, para que esse servidor vire um controlador de domínio na rede. A primeira observação no qual temos que saber em relação para que um servidor ele receba a questão da função de Active Directory nele é verificar a questão do volume formatado nesse servidor. Então, para que o Active Directory possa ser instalado, transformando um member server, ou seja, um member server é um servidor no qual não é controlador de domínio, para que ele vire um controlador de domínio, dois pré-requisitos básicos devem ser atendidos. Então, esse servidor no qual ele não tem a função de controlador de domínio, ele deve atender a dois requisitos no começo, para que ele possa virar um servidor no controlador de domínio na rede. O primeiro requisito é a questão
em que o volume de dados ele deve ser formatado como NTFS. Então, por exemplo, aqui eu tenho um servidor, ó, no qual esse servidor ele já tem a função do AD instalado nele. Ó. Se eu vier aqui, ó, em ferramentas administrativas, eu já vejo que está instalado o Active Directory nesse computador. E a primeira coisa no qual nós temos que verificar antes de fazer a instalação do Active Directory em um servidor, para que ele vire um controlador de domínio, é verificar ali se a partição no qual esse Windows Server ele foi instalado, ele está com a formatação ali NTFS. Então eu venho aqui no diretório no qual o Windows Server foi instalado, vou clicar com o botão direito, vou nas propriedades e verificar aqui se esse diretório está com essa partição formatada nesse modelo, né, o NTFS. Eu vejo aqui, ó, que a partição ela está como um NTFS e assim atendendo já o primeiro pré-requisito para que o servidor ele vire um controlador de domínio. Você pode perguntar, mas esse servidor teu já é um controlador de domínio? Mas eu estou mostrando aqui as questões dos pré-requisitos para que na próxima aula a gente possa instalar o Active Directory em um servidor no qual não tem essa função. Então o primeiro pré-requisito é você ter instalado o Windows Server em 2008 em um diretório, e esse diretório no qual ele recebeu essa questão ali dos arquivos de programas e outras informações do Windows Server em 2008, ele seja com formatação NTFS. Caso essa formatação aqui seja FAT32, você vai ter que converter esse diretório para que ele receba a função, esse servidor receba a função de Active Directory. Então, o primeiro pré-requisito atendido. Vamos voltar para a aula. A outra questão é ter um servidor DNS na rede, para que esse servidor ele faça a questão ali da consulta ali dos endereços de computadores ali do domínio, né? Então, outro pré-requisito para que um servidor receba a função de controlador de domínio é ter um servidor DNS padrão, no mínimo, que esse servidor DNS esteja instalado em um servidor que roda na versão Windows 2000 Server superior e seja compatível com as funções no qual são obrigatórias para que um servidor ele vire um servidor DNS, em que ele possa fazer a questão ali de resolução de nomes na rede. Então, no caso, nós vamos instalar a função de DNS no próprio servidor no qual ele está recebendo a função de controlador de domínio. Então, quando a gente estiver fazendo a instalação do Active Directory no nosso servidor, o nosso servidor ele vai ser também, além de ser controlador de domínio, vai ser um servidor DNS. Então, esses dois tópicos aqui são os principais pré-requisitos assim, para que um servidor ele receba a instalação do Active Directory, ter a formação ali do disco como NTFS e ter já um servidor ali na rede, no qual ele seja um servidor DNS e faça a questão de resolução de nomes no domínio. Outra questão é a questão ali do volume, né? Essa questão do volume ele ser NTFS é porque é necessário gravar os arquivos do Active Directory, ou seja, nesse diretório no qual foi instalado o Windows Server em 2008 e vai receber esse servidor a função de controlador de domínio, é necessário ser NTFS ali o diretório, porque ele vai receber a questão ali da gravação dos arquivos do Active Directory. E como eu dei a observação, se não houver nenhum volume como NTFS, ou seja, essa partição aqui ela não ser NTFS, você vai ter que fazer a questão de conversão no qual ela vire de FAT32 para NTFS, que é um primeiro pré-requisito para que o servidor vire controlador de domínio. Outro ponto importante a ser considerado em relação à questão de pré-requisitos para que um servidor vire controlador de domínio é as configurações referente ao rádio do servidor. Então, esse servidor no qual ele vai receber a função de DC, de domain controle, controlador de domínio na rede, as questões ali de configurações de rádio ele tem que ser bem, no mínimo, potente, né? Ou seja, tem que ter uma memória boa, processador bom, espaço em disco ali considerável,
uma vez que um controlador de domínio ele possui um banco de dados, né, que é o Active Directory, no qual ele vai fazer o armazenamento ali dos objetos do AD, e ele também vai fazer questões ali de replicação a outros controladores de domínio futuramente. Então, você não vai trabalhar apenas com um servidor no qual é controlador de domínio na rede, você vai ter, na maioria das vezes, 2 servidores, e como ele vai fazer essa questão ali de replicações e também armazenamento de dados do Active Directory, como também você vai instalar várias funções no servidor, por exemplo aqui, ó, que tem várias funções instaladas, em que eu instalei posteriormente, como eu deixei esse servidor meu como servidor web e entre outras configurações, essas funcionalidades elas vão acabar ocupando espaço aqui no diretório do teu servidor, no qual ele irá virar controlador de domínio e consumindo esse espaço aqui com essas novas funcionalidades que irão surgir com o tempo, vai acabar preenchendo o disco e então pode deixar o seu servidor bastante cheio de arquivos e tornando ele um pouquinho lento. Então, a outra dica é a questão de verificação ali de hardware, né? Você tem que ter ali no mínimo um hardware considerável para que você faça a instalação do AD nesse servidor e com o tempo esse servidor ele não se torne lento com a quantidade de funcionalidades que serão instaladas nele. Em relação a essas configurações mínimas e recomendadas para que um servidor ele receba a função ali de Active Directory do AD, é a questão ali do processador desse servidor no qual ele vai ser recebida essa instalação dessa função do AD, o processador ser quanto mais potente melhor. Então, se você tiver como adquirir ali configurações, ou seja, hardware de processadores que sejam mais rápidos, mais velozes, que trabalhem com vários núcleos, e você consiga adquirir ali um servidor em que a performance do processador, memória e espaço disco é bastante considerável, é uma das melhores práticas para que você faça a instalação do AD, uma vez que você não vai ter ali um hardware limitando essas novas funcionalidades que surgirão com o tempo na administração desse servidor e não limitando essa questão de instalação de novas funcionalidades e essas novas funcionalidades elas forem instaladas e a questão ali do banco de dados do AD nunca for comprometido em questão de limitação de espaço, vai deixar esse servidor ele bastante rápido para que ele atenda às questões ali dos objetivos ali no qual ele foi pré-definido. Então, em relação às configurações de processador, quanto mais potente melhor, ou seja, se você puder adquirir hardwares e processadores que trabalhem com vários núcleos como os mais modernos, melhor vai ser para a instalação do AD. E em relação de memória, nada inferior a 2 GB, então quando você faz a instalação do AD com interface gráfica, você tem que no mínimo ter uma configuração de memória de no mínimo 2 GB nesse servidor, no qual ele vai receber a função de Active Directory, e para instalações que não sejam interface gráfica, seja apenas Core e Save, ou seja, por linha de comando, a memória do computador tem que ser no mínimo 1 GB. Vale lembrar que quanto mais usuários, grupos e outros objetos eles forem inseridos no AD, ou seja, quanto mais usuários, grupos e outros objetos forem inseridos ali no console do Active Directory, ou seja, esses usuários aqui, OUs, enfim, entre outros objetos, isso vai acabar consumindo espaço ali no disco, no qual recebeu a instalação do Windows Server, ou seja, nesse diretório, no qual também está armazenando a questão ali do banco de dados do AD, vai acabar consumindo bastante espaço e vai, com o tempo, deixando esse espaço bastante preenchido e assim pode deixar o servidor bastante lento. Então vale lembrar que quanto mais usuários e outros objetos forem inseridos ali no AD, vai acabar consumindo também mais de memória e também de espaço em disco. Então sempre é considerável você ter uma questão, se possível, uma memória maior que 2 GB para esse processador, ali no mínimo
que ele rode 8 GB. Vale lembrar que vai depender ali da necessidade e tamanho dessa empresa, no qual você vai instalar a função de AD nesse servidor. E também para a questão de espaço em disco, né? Você tem que ter ali no mínimo um disco rígido nesse servidor que seja maior do que, eu acho que no mínimo 60 GB. Porém, para laboratórios de testes, tu pode instalar a função de AD ali num servidor que já rode, que tenha no mínimo 10 GB de espaço em disco, só para você fazer a questão ali do teste da instalação do AD e no qual você possa aprender. Mas para ambientes reais, esse espaço em disco, que no qual ele tem aqui 14 GB, ele tem que ser muito maior, uma vez que com o tempo, como eu falei, você vai acabar instalando novas funcionalidades do AD, como também objetos ali no Active Directory, e vai acabar consumindo espaço aqui dessa partição. Então, em relação ao espaço em disco, o sistema ele também tem que ser formatado como um NTFS, que eu citei anteriormente, ou seja, o diretório no qual ele vai armazenar o banco de dados do Active Directory. E para a instalação inicial, o AD ele não consome muito espaço em disco, mas conforme o tempo em que eu citei anteriormente, o banco de dados ele vai crescendo e consumindo bastante espaço. Então, em questão de processador, memória RAM e espaço, você tem que adquirir quanto mais melhor, uma vez que você nunca sabe qual o tamanho que vai se expandir ali dessa empresa, e você optando ali por as configurações mínimas, por exemplo, 2 GB apenas e um espaço em disco de 20 GB, no qual eu estou usando aqui, lembrando que isso é um laboratório de teste, pode ser que com o tempo você precise instalar novas funcionalidades ali, e essas novas funcionalidades não sejam instaladas, já que a memória do teu computador, ou seja, desse servidor, é pouca, como também o espaço em disco já não cabe mais nenhuma funcionalidade nova. Então, quanto mais melhor de cada um desses tópicos aqui. Mas para configurações mínimas, você pode usar 2 GB de memória para instalação e 1 GB para Core i Serve, 2 para interface de gráficos e 10 GB para espaço em disco. Também vale lembrar algumas informações que devem ser observadas em relação ao espaço em disco. Quando você faz a instalação do Active Directory ali no Windows Server em 2008 e você escolhe qual diretório ele vai receber a função de armazenamento de banco de dados e também dos logs referente ao Active Directory, algumas informações elas são salvas. No caso, as informações do AD do Active Directory são armazenadas no arquivo ntsdit.dit, e a questão dos logs também é armazenado no espaço em disco, e que nesses logs podemos ali trabalhar futuramente para auditoria. Então, quando você faz a questão da instalação do Active Directory e você escolhe qual partição você quer que essa questão de logs e a questão ali do banco de dados do AD, que é salva numa parte chamada NTDS, fiquem armazenados ali no Windows Server em 2008, você pode optar também para que, caso você queira fazer a instalação desses logs e arquivos referentes ao banco de dados em outra partição também, sem ser aquela no qual tem o Windows Server 2008 instalado. Então, se eu quisesse, quando eu fosse instalar a função da Active Directory, eu poderia escolher tanto esse disco local C, no qual ele está com o Windows Server 2008 instalado, como eu poderia escolher o disco local D para que ele salve as questões referentes ao banco de dados do AD e as questões de log referentes a esse banco de dados. Então, quando o AD ele é instalado, são armazenadas as informações do banco nesse arquivo aqui, ntds.dit, e as questões de log gravado também numa pasta chamada logs, no qual ela será criada quando você fizer a instalação do AD. Essas pastas aqui, tanto os arquivos referentes ao ntsdit.dit, eles podem ser encontrados aqui, lembrando que aqui é um Windows Server no qual já tem um AD instalado, Se eu vir aqui no diretório C, na pasta Windows, e digitar ntd
é nessa pastinha aqui, ó, que ele vai armazenar as questões do banco de dados do AD, que no caso seria ali as informações referentes aos usuários, aos grupos e os outros objetos do Active Directory. Tudo será armazenado aqui, ó, nessa pasta NTDS, no qual ela será criada, e você pode, como eu falei, escolher se essa pasta ela vai ser salva aqui no diretório no qual tem um Windows 7 ou um diretório novo no qual você pode armazenar esses arquivos, como também os arquivos referentes aos logs. Então, se eu vir aqui e digitar logs, aqui estão os logs referentes ao Windows 7 e também ao banco de dados do AD. E algumas informações entre esses arquivos, o ntds-dit.dit, que é aquele que eu falei que é armazenado as informações dos objetos do banco de dados do AD, que é esse aqui. E a questão de logs é que quando o arquivo ntsdit.dit e os arquivos de log eles são gravados no mesmo volume, ou seja, esses arquivos eles estão, o ntds e o de logs, eles estão ali no mesmo diretório, que é o meu caso aqui, ó, no diretório C, você deve pelo menos manter 20% do tamanho do ntsdit mais os logs como espaço livre no volume nesse diretório. Por exemplo, imagine se o ntds-dit.dit, que é o que eu falei, que é responsável pelo armazenamento das informações dos objetos, ou seja, o banco de dados do AD, caso ele seja do tamanho de 6 GB ali atualmente, e os logs sejam do tamanho de 4 GB, teremos ali um total de 10 GB, no qual já consumirá ali nesse espaço em disco, no qual você colocou para armazenar essas informações. Então assim, já que ele está ocupando 10 GB de espaço em disco já, 20% desse disco, ou seja, 2 GB desse volume total de 10, deve estar sempre disponível como espaço livre nesse volume, para evitar problemas de desempenho. Então, quando você fizer a instalação ali do Active Directory e escolher qual partição, ou seja, o diretório receberá essas informações do ntsdit e das questões de log, você deve manter ali pelo menos mínimo 20% do total do tamanho dos dois de espaço disponível nesse diretório, para que não haja comprometimento em relação à questão do desempenho nesse servidor. E outra dica é que em relação aos arquivos referentes ao ntsdit e os arquivos de log, eles também podem ser gravados em volumes diferentes, como eu citei anteriormente, ou seja, eu poderia salvar essas informações tanto de logs como as informações referentes ao banco de dados do AD em outros diretórios, sem ser o C. Eu poderia salvar aqui caso eu quisesse um diretório D, se houvesse ali nesse servidor, e que pelo menos 20% do tamanho do NTDS, como também do slog, tenham de espaço livre nesse diretório. Então, dessa maneira, né, as necessidades mínimas do espaço em disco, seguindo as questões ali, essas recomendações aqui para a instalação do AD, devem ser 15 MB de espaço livre no volume, ou seja, quando eu fazer a questão a instalação do Active Directory desse meu diretório, no qual ele vai receber a função do AD, ele tem que ter no mínimo ali 15 MB para receber as informações referentes a questão do volume do AD, 250 MB para os arquivos referentes ao banco de dados e 50 MB para os arquivos referentes de log. E essas são as questões de configurações iniciais de consumo de espaço em que essas informações elas vão precisar. 15 de megabytes para a questão do volume do AD, 250 para NTDS e 50 para a questão de log. E com o tempo eles vão se expandindo, uma vez que esse servidor no qual vai ter a função de AD vai ali recebendo novas funcionalidades, vai recebendo novos logs referentes a essas funcionalidades como novos objetos, e esse espaço ele vai ficando cada vez maior, tendo que você faça um planejamento de uma boa quantidade de espaço em disco nesse diretório
no qual ele vai receber as funções referentes ao Active Directory de armazenamento, de logs e de banco, como também configurações no mínimo recomendáveis para a memória, ou seja maior de 4 GB, porém para início você pode instalar o AD num servidor com 2 GB, mas que você utilize sempre o que tiver melhor ali à sua disposição. Se você tiver servidor, puder comprar um servidor no mínimo com 6, 8 GB, utilize essa quantidade de memória, já que você vai precisar ao longo do tempo em que vai surgindo ali novas funcionalidades e objetos nesse Active Directory, nesse servidor que está recebendo a função do AD. Existem algumas recomendações para a questão dos arquivos referentes ao NTDS, que é a questão ali do banco de dados do AD, enfim, a questão de logs, é que as recomendações durante a instalação você pode escolher, né? Como eu já falei, onde você quer salvar esses arquivos, mas o recomendado é que você utilize essa questão do banco de dados do NTDS, como também a questão de logs, na mesma partição no qual está recebendo a função do Windows 7 2008. Então, nesse meu exemplo, eu tenho a função do Windows 7 2008 instalada na partição C e eu gravei as informações referentes a NTDS, como também as de logs, na mesma partição em que recebe a instalação do Windows 7 2008. Esse é o recomendado, mas, como eu falei, você pode optar por instalar em partições separadas. Essa é uma grande vantagem da Microsoft, porque ela te dá uma flexibilidade em relação ao armazenamento ali de informações, de funcionalidades que você pode salvar tanto no mesmo diretório que recebe a instalação, como também em outro diretório que exista nesse servidor. Também tem outra recomendação em relação à questão de falhas no AD, ou seja, a questão de sistemas de disco e redundantes e falhas, é que os D6 eles são servidores críticos, ou seja, os controladores no qual tem a função do Active Directory instalado, e que esses servidores, como por serem críticos, eles não podem parar. E uma razão recomendada é usar um sistema de disco com proteção a falhas, né? Tais como um arranjo tipo RAID 5 ou RAID 1 de espelhamento. Então aqui é uma dica que você pode utilizar em relação à questão do sistema de disco dos servidores, é que você utiliza ali um arranjo tipo RAID 5 no mínimo ou RAID 1, para que esse servidor ele não caso tenha ali alguma falha, ele possa ainda conseguir fazer a questão da redundância ali dos arquivos e das funcionalidades. Bem, citadas essas questões de configurações mínimas em relação à instalação ali do Active Directory, em que eu disse, né? Partição NTFS, já tem um servidor ali no qual você vai utilizar para fazer a resolução de nomes na rede, que deve ser no mínimo o Windows 7, caso seja da tecnologia Windows, seja no mínimo Windows 7 2000 superior, e atendendo as configurações mínimas de rádio, né, processador no mínimo 2 GB, espaço em disco no mínimo 10, mas quanto mais melhor, questões ali de informações referentes ao banco de dados e logs, em que eles devem, por recomendado, ser instalados na mesma partição em que tem a função, ou seja, tem a instalação do Windows 7 instalado. Vamos falar um pouquinho agora de DNS, que é o servidor no qual ele vai fazer a resolução de nomes do nosso domínio. Então, para instalar o Active Directory, como eu já falei anteriormente, você precisa de um servidor DNS. Então, o servidor DNS ele é preciso para que você faça a instalação do Active Directory. Por quê? Porque todas as resoluções de nomes do domínio elas precisam ser validadas por um servidor DNS. Então, toda vez que você fizer a questão de login em uma máquina, ou desejar fazer a consulta de um determinado IP de uma máquina, como também nome
dessa máquina, você vai precisar de um servidor DNS para fazer a questão da resolução dessa sua consulta. Porque é o servidor DNS que ele vai validar essa consulta e vai verificar se existe um controlador domínio e qual controlador domínio é responsável por essa consulta no qual você está querendo fazer. Quando você faz a questão da instalação do Active Directory em um servidor no qual tem um Windows Server 2008, não é necessário que você utilize também um servidor DNS para fazer a questão de resolução de nomes do AD que seja da Microsoft, ou seja, utilize tecnologia Windows. Você também pode utilizar o servidor de DNS baseado em outras tecnologias, mas no mínimo, independente de se esse servidor DNS ele vai ser o Windows ou não, ele tem que atender a algumas questões de pré-requisitos necessários. E esses pré-requisitos eles podem ser verificados através de um utilitário chamado DCDiag, em que esse utilitário ele vem junto com o DVD do Windows Server 2008, no qual você vai usar para fazer a instalação do Windows Server no servidor, e nesse utilitário que ele vem junto desse DVD, você pode verificar se esse servidor, no qual vai ser o servidor DNS da tua rede, vai fazer a questão de resolução de nomes do domínio, ele atende a essas questões, ou seja, de critérios para que ele faça a resolução de nomes. Então, pode utilizar esse utilitário aqui, o DCDiag, para que você verifique se esse servidor no qual você vai usar para fazer a questão de resolução de nomes, ele atende aos critérios pré-definidos para que ele seja um servidor de DNS na rede. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um servidor DNS ali no domínio chamado abc.com, ou seja, eu tenho ali já um domínio no qual está configurado como nome abc.com.br, e eu quero verificar aqui se esse meu servidor que está nesse domínio abc.com.br ele pode ser utilizado como um servidor DNS para um novo domínio no qual eu vou fazer. Então já tem um domínio feito, rodando um servidor, e eu quero verificar se esse servidor DNS ele atende a questão de resolução de nomes de um novo domínio no qual eu vou fazer. Então eu posso utilizar o utilitário no qual eu falei, que ele vem junto com o DVD do Windows Server 2008, que é o DCDiag, para verificar se esse servidor DNS no qual ele já existe um domínio, ele atende às questões de resolução de nomes para um novo domínio no qual eu vou fazer. E para isso eu vou digitar um comando utilizando esse utilitário DCDiag, que significa que esse comando é o DCDiag espaço /teste dcpromo espaço DNS domain, o nome do meu domínio no qual esse servidor DNS ele já atua, que é o abc.com.br/new forest. Feito essa sintaxe aqui, esse DCDiag ele vai verificar se esse servidor meu que já atende a esse domínio, ele atende as configurações mínimas para que ele seja um servidor DNS, no qual iremos utilizar para a nova rede, ou seja, se ele está com a questão da saúde boa, que a questão da saúde que eu falo é a questão das funcionalidades e configurações desse servidor, para que a gente possa usá-lo em um novo domínio e que ele também faça a resolução de nomes desse novo domínio. Então aqui é a sintaxe da linha de comando, qual você pode usar, e você pode usar o utilitário que vem aí junto com o DVD do Windows Server em 2008. Outra questão em relação à questão de um servidor no qual ele vai receber a função de Active Directory é a questão de IP. Esse meu servidor no qual ele vai receber a função do AD, é melhor ele ter ali a questão dos protocolos TCP/IP dele com DHCP, ou utilizando ali um IP fixo. Então qual é melhor, utilizando DHCP ou IP fixo? Para questões de servidores que têm uma função de Active Directory do AD, é uma regra que esse servidor no qual ele vai ser também um servidor DNS, ou seja, esse controlador de domínio no qual ele vai ser um servidor DNS também, ele tem que ter um IP fixo. Então, quando você for fazer a questão da instalação do AD em um servidor, ou seja, eu estou instalando um AD em um servidor ali na minha rede,
eu tenho que fazer as configurações do protocolo TCP/IP desse servidor para que ele tenha a questão de um IP fixo. Então, ó, esse meu servidor aqui, ó, no qual ele tem a função do Active Directory, se eu vim aqui, ó, no protocolo TCP/IP dele, eu setei aqui um IP para ele obter essa questão de endereço de IP fixo e não pelo DHCP. Isso porque esse servidor teu, no qual tem a função de DNS, que ele vai fazer a resolução ali de nomes de computadores do teu servidor, aliás, perdão, do teu domínio, ele precisa ter um IP fixo, porque quando o usuário ele fazer a questão da consulta em uma determinada máquina, esse computador no qual o usuário está conectado, ele vai estar na rede, né, utilizando um servidor DNS, no qual vai fazer a questão de resolução no nome dele também, e ele precisa saber a questão do endereço de IP do servidor DNS da rede. Ou seja, justamente para que ele consiga conversar com esse servidor DNS, e esse servidor DNS ele consiga ali procurar qual é o controlador de domínio que é responsável pelaquela consulta no qual ele quer fazer, ou seja, aquele computador no qual ele quer conversar, entre aspas, e o servidor DNS poder encaminhar essa consulta para esse controlador de domínio, e então você consiga ali fazer a configuração no qual você deseja. Então, quando você for fazer a questão da instalação de um servidor DNS, um DC que já tem a função de Active Directory, esse DC, no qual vai ter a função de DNS, ele deve ter um IP fixo. Isso porque os servidores de DNS obrigatoriamente devem ter um IP fixo, uma vez que eu citei para que quando o usuário ele deseje fazer a resolução de nomes ali de um determinado equipamento, seja um computador, outro equipamento que tem um endereço de IP, ele tem que saber qual é o servidor DNS da rede para que ele consiga conversar com esse servidor DNS e esse servidor DNS encaminhe essa resolução de nome, ou seja, essa consulta no qual ele está pedindo para o controlador de domínio responsável por esse equipamento ou estação. E se os servidores de DNS eles tivessem a questão de IPs diferentes, o usuário ali ele não saberia qual é o IP que esse servidor de DNS ele estava pegando naquele momento, se ele estivesse pegando pelo DHCP, e ficaria ali uma bagunça para você conseguir resolver a questão de resolução de nomes ali de equipamentos, ou seja, computadores, impressores que tenham o protocolo TCP/IP. Então, resumindo, vai instalar a questão do DNS no mesmo servidor no qual tem a função de Active Directory, ou fazer a questão da instalação do AD e vai aproveitar esse servidor no qual ele vai ter a função de AD como também servidor DNS, coloca o IP fixo. Então, eu aprendi essas configurações mínimas, né? Você colocar um IP fixo para o servidor no qual vai receber a função de AD, e esse servidor ser um servidor DNS também, que é o que vai acontecer no nosso cenário. E visto que também esse diretório no qual tem a instalação do Windows 7 2008, ele está como NTFS, como aqui também, e visto que ele atende as configurações de espaço de disco considerável, no mínimo 2 GB de RAM, e as configurações de processador recomendáveis, você vai fazer a questão da instalação do Active Directory. Eu vou dar agora um breve resumo do que significa o servidor DNS, que eu já expliquei anteriormente, né, que ele vai servir como um servidor no qual ele vai fazer a resolução de nomes no nosso domínio, né? Então, o servidor DNS é um servidor de resolução de nomes baseados no Active Directory, e que é necessário você ter esse servidor DNS, mais uma vez reforçando, para que você faça a instalação do AD em uma rede no qual ele não
possui controlador de domínio. Isso porque o servidor DNS é quem irá resolver os endereços dos equipamentos, ou seja, dos computadores, impressoras e entre outros que possuam um protocolo TCP/IP, quando o usuário tentar fazer uma consulta. Então aqui eu tenho um exemplo de como vai funcionar mais ou menos o servidor DNS, em que eu tenho um usuário aqui, imagina um usuário da sua rede, ele vai fazer a questão de login no computador, e antes de fazer a questão de login nesse computador, é o servidor DNS que vai verificar qual é o controlador de domínio que é responsável por esse computador no qual esse usuário ele vai logar, e verificado qual é o controlador de domínio que é responsável por esse computador no qual o usuário vai logar, ele vai fazer a questão da validação e vai permitir que esse usuário logue na estação. A outra questão em relação às configurações de DNS é que todo equipamento da rede, ou seja, todo computador, ele possui um protocolo TCP/IP, e esse protocolo TCP/IP ele é identificado por um número, que é o endereço de IP, e um nome. O número é conhecido por um número de IP, que é o endereço, o qual é formado por 4 números separados por um ponto. Então, todos os computadores da tua rede, como também um equipamento que tenha endereço de IP, ele vai ter o protocolo TCP/IP, que ele pode ser visto aqui, acessando aqui o botão direito, central de rede de compartilhamento, e clicando aqui, ele vai ter esse protocolo aqui, TCP/IP, seja na versão 4 ou na versão 6, IPv4 e IPv6, e ele vai ter obrigatoriamente o endereço de IP associado a essa estação no qual tem esse protocolo, em que vai ser nesse endereço de IP no qual você vai colocar, além do IP dessa máquina, o servidor DNS, no qual ele vai fazer a questão de resolução de nomes e de endereços dessa estação. Então aqui eu tenho uma máquina com IP 10.100.1, que é o IP do meu controlador de domínio, e eu estou colocando aqui qual é o servidor DNS que vai ser responsável por fazer a validação dessa máquina. Então quando o usuário ele tentar conversar com esse meu controlador que tem o IP 10.100.1, eu estou colocando aqui qual é o servidor que vai ser responsável para que valide essa máquina na rede. No caso eu coloquei aqui 127.00.1, porque eu estou dizendo que essa própria estação ela possui o servidor DNS, e ela mesma irá fazer a validação dessa estação. E os computadores que possuem o protocolo TCP/IP e quando eles estão na rede, eles têm um nome chamado FQDN, que o FQDN é um nome totalmente qualificado, é o Full Qualified Domain Name, e esse nome totalmente qualificado é formado pelo nome do host mais o nome do domínio. Então, quando uma máquina ela é inserida em domínio, ela vai ter essa configuração de nome FQDN, que o FQDN vai ser ali a questão do nome dela mais o nome do domínio no qual ela está inserida. Então, se eu vier aqui, o botão direito, propriedades, e abrir o console do gerenciamento ali do sistema ali do computador, eu vejo que o nome totalmente qualificado dessa máquina é o servidor1.curso.com, em que o nome totalmente qualificado, em que eu já falei, é quando existem máquinas em domínio. Então é o nome do host, o nome do servidor, servidor1 mais o nome do domínio qual ele está inserido, que é o curso.com. E vale lembrar que não podem existir dois computadores com o mesmo número de IP, então eu não posso ter dois equipamentos que possuem o protocolo TCP/IP com o mesmo endereço, pois caso exista, haverá uma questão de conflito e um dos computadores deixará de se comunicar. E aqui vale uma observação que quando você for colocar um servidor teu na rede que tem a função de AD e a função de DNS, você tem que colocar esse endereço aqui de IP do servidor, tanto fixo, ou seja, aqui no protocolo, como também tem que ser diferente das outras estações, e também que ele não consiga obter IP pelo DHCP, pois se alguma máquina ele pegar o mesmo IP do teu servidor que tem a função de AD ou do teu servidor que tem a função de DNS, vai dar problema ali na questão tanto de validação de logões, quando o usuário tentar logar na máquina, como também problemas em relação a consultas de equipamentos que possuem o protocolo TCP/IP.
E quando a máquina está em uma rede baseada na internet, ela também pode ter ali o seu nome totalmente qualificado, né? Que o nome totalmente qualificado dessa máquina no qual ela está na rede, ou seja, na internet, que geralmente são esses sites que eles possuem um endereço de nome para acessá-los. Eles têm aí uma máquina no qual está servindo como um servidor para que você consiga fazer a questão ali do carregamento da página desse site. Então, os nomes que podem ser tanto internos como externos, FQDN, ou seja, tanto eu posso ter um FQDN em que eu falei que é o nome do computador mais o nome do domínio para ambientes que possuam domínios internos, como também ambientes que possuam domínios ali, ou seja, computadores que estão inseridos na internet, sejam servidores voltados à internet. Alguns dos principais nomes totalmente qualificados mais conhecidos ou alguns deles Microsoft, enfim, o SMBR, que é a Universidade Federal de Santa Maria, Click BR. Então todos esses sites aqui, eles possuem também ali servidores que eles também possuem seu nome totalmente qualificado, certo? Vale lembrar que para servidores ou seja, nomes totalmente qualificados voltados à internet, existem os seus domínios e existe uma questão de grupo chamado Top Level Domains, que é conhecido como os principais domínios da internet. Então, os principais domínios da internet que estão inseridos nesse grupo Top Level Domain é o dos domínios .com, .gov, .edu, .org, .br, .net, .au e .uk. E que cada um desses domínios aqui, eles têm uma descrição para que fique mais fácil a organização dos objetivos desses domínios, em que, por exemplo, .com para organizações comerciais, .gov para organizações governamentais, .edu para instituições educacionais, org, organizações não comerciais, net, enfim, para diversos assuntos, e que tendo essa descrição e seu domínio, fica mais fácil a organização. Então, quando você geralmente acessa um site que no final do site tem .edu, geralmente esse site é voltado a instituições educacionais, como também para os outros sites. O .br geralmente é voltado ao código do país de origem, ou seja, significa Brasil, que quer dizer que esse endereço de site, no qual ele tem um servidor também que tem um FQDN, seu nome totalmente, que tem um FQDN no nome totalmente qualificado, é voltado para sites brasileiros, como os demais domínios. E existe também uma hierarquia de DNS, né? Tanto voltada internamente como internamente. Então, por exemplo, vou mostrar primeiro aqui internamente. Quando nós colocamos um servidor DNS em uma máquina no qual ela está no qual ela está inserida em um domínio, essa máquina está em hierarquia. Então, por exemplo, vou mostrar aqui o exemplo. Imagine que eu tenho um servidor, certo? E um domínio chamado, por exemplo, suporte microsoft.com. Então esse meu servidor ele vai pertencer a uma hierarquia, em que a hierarquia ele vai ser, no caso, o nome dele mais o nome dos domínios no qual ele está inserido. Nesse exemplo aqui eu tenho um domínio chamado suporte.microsoft.com e esse meu servidor ele pertence a uma hierarquia de DNS que ele parte ali do nome dele, que é o nome do servidor, mais o nome do domínio no qual ele está inserido. Então veja aqui, nesse exemplo, se eu vim aqui no CMD e abrir o prompt de comando e digitar aqui, por exemplo, ip config para esse meu servidor que já está em domínio, /all, eu estou dizendo aqui a hierarquia desse meu servidor DNS é a seguinte, ela vai ser ali o nome do host do servidor mais o nome do domínio no qual ele está inserido. Então a hierarquia dele vai ser servidor.curso.com, no qual eu estou dizendo que esse meu servidor pertence ao domínio .curso, que por sua vez pertence ao domínio .com. Isso também funciona para a internet. Os servidores eles também estão em domínio de hierarquia de DNS voltada à internet, no qual vai ser parecido com internamente. Vai ser o nome dele
mais os domínios no qual ele está inserido. Então, por exemplo, esse meu servidor aqui está inserido no domínio .suporte, que por sua vez esse suporte está em .microsoft, que por sua vez está em .com. Então, esse resumo é para você saber ali que os servidores seu que estão ali na sua rede, eles têm uma hierarquia que vai do seu nome mais o nome do domínio, e essa hierarquia ela é feita para a questão de uma organização na questão de resolução de nomes, né? Então, quando eu consulto um servidor, por exemplo, que tem esse nome servidor 1, ele vai em toda a hierarquia no qual esse servidor meu 1 está inserido, para que eu consiga achar ele mais rapidamente. Então, pessoal, sobre essa aula é basicamente isso. Nessa aula eu expliquei as questões de algumas das configurações mínimas para você fazer a questão da instalação do Active Directory em um servidor, em que as configurações voltadas à memória RAM ela tem que ter no mínimo 2 GB RAM para você fazer a instalação do AD. Tem que ter um processador ali no mínimo com 3 núcleos para você fazer a instalação do AD. Mas quanto mais potente esse processador, melhor. As questões de espaço em disco, no mínimo 10 GB você já consegue instalar o Active Directory, mas essa questão de espaço em disco ela tem que ser bem mais do que isso, uma vez que você vai guardar as informações referentes ao banco de dados e a questão de logs ali do AD, e com o tempo ele vai ficando bastante expansivo o banco de dados, e os logs vai preenchendo esse espaço de disco, ou seja, essa partição no qual está recebendo a questão do banco e dos logs. Eu também falei as questões referentes ao armazenamento de bancos de dados do AD, que no caso é onde guardar, ou seja, as questões referentes ali ao NTDS, como também as de logs, que ficam ali por padrão em C Windows. Você deve salvar no mesmo diretório no qual está instalada a Windows Server 2008, mas eu poderia gravar essas informações referentes aos logs e ao banco em outro diretório que não tivesse o Windows Server instalado. No seu exemplo, eu poderia gravar essas informações no disco local D. Também falei sobre as questões de IP fixo de DHCP, ou seja, caso eu faça a instalação da função de Active Directory em um servidor que ele não esteja em domínio, seja o primeiro servidor no qual ele seja controlador de domínio na rede, e esse meu servidor também atende às questões de configurações de DNS, o recomendado é que você utilize o IP fixo, uma vez que se você utilizar o IP obtido ali pelo DHCP, esse meu servidor DNS, como também esse meu servidor no qual tem a função de AD, ele vai obter um IP toda vez que ele for ali acabado o tempo dele, né? Porque um IP ele tem uma questão de tempo no qual o equipamento ele pode ter, e toda vez que acabar esse tempo ele vai obter um IP novo, e obtendo um IP novo vai ficar muito confuso a questão de resolução de nomes ali na sua rede, nesses servidores DNS, como também a questão do Active Directory, em que os servidores eles precisam ter esse IP fixo para que as máquinas e também usuários eles consigam saber ali qual é o IP do AD e do servidor de DNS, para que você consiga trabalhar. Também citei algumas recomendações para instalação e falei um pouco sobre FQDN e servidores de DNS. O FQDN é o nome totalmente qualificado ali da estação, que no caso o nome do servidor mais o nome do domínio no qual ele está inserido. Nesse exemplo aqui, o FQDN é esse aqui, servidor1.curso.com, e expliquei sobre o que era o servidor DNS e hierarquia de nomes, em que eu disse que essas máquinas tuas, quando tu insere no domínio, como também os servidores, elas pertencem a uma hierarquia, que ela é o seu nome mais os domínios no qual estão inseridos. Por exemplo, essa aqui, a hierarquia desse servidor é o nome dele, servidor1.curso.com, e também expliquei que essa hierarquia existe voltado à internet. Expliquei sobre a questão de top level domains, que são os principais domínios voltados à internet, e que cada um tem sua descrição específica.
E por fim, expliquei também as questões de configurações para servidores de DNS utilizando o Windows. Tem que ser no mínimo Windows Server 2000 ou superior. Próxima aula nós vamos fazer a questão da instalação do AD e nos vemos na próxima aula. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Você quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!